e desenvolvimento. E essa matéria, Virar Limites na Ciência, foi muito diferente, a didática dela foi muito diferente do que eu estou acostumado na minha vida inteira. Cada aula o professor levava um palestrante diferente, de disciplinas diferentes. Então, em uma aula era alguém formado em biologia, na outra era alguém formado em física, na outra em história. Então, cada aula era uma experiência sobre disciplinas diferentes para discutir em sala sobre quais limites a ciência pode ter com essa evolução que a gente vem tendo desde a Idade Antiga, desde a pré-história até hoje. Então, será que a ciência vai ter algum limite? A gente discutia isso. E um dos limites que a gente veio a discutir foi a falta da interdisciplinaridade, porque antigamente, por exemplo, na Idade Média, até a Idade Média, a matemática e a filosofia eram quase a mesma coisa, era estudado junto. E isso foi separado depois, exatas e humanas, depois exatas foi matemática, física, química, e dentro da química orgânica, inorgânica, bioquímica, e vão abrindo cada vez mais. Como que alguém da química orgânica vai se comunicar com alguém da filosofia lá do outro lado? Então, a gente sente que quanto mais vão se aprofundando e sendo específicos nas disciplinas, vai tendo uma dificuldade de comunicação entre as áreas muito específicas distantes. E aí a gente viu que o mercado vai sentir cada vez mais a necessidade de áreas interdisciplinares que possam ser a comunicação entre esses ramos muito específicos. E aí o resultado, então, das minhas disciplinas, eu sinto que eu evolui tanto na lógica, pensamento crítico e criatividade também. Aqui algumas fotos da Universidade de Lisboa. Então, de volta ao Brasil depois do meu intercâmbio, eu ingressei na KIV. Foi muito curioso que eu encontrei essa oportunidade na vaga contábil fiscal. Eu pensei de início quando eu li que eram 2 vagas de estágio, mas na verdade era uma vaga só, era contábil fiscal mesmo o nome da área. E aí eu comecei a ler, eu gostei muito que trabalha esse tema da interdisciplinaridade que eu falei. E essa é a minha líder, Denise, ela é coordenadora de controladoria. E eu estou aqui como estagiário contábil fiscal, trabalhando em conjunto com o analista fiscal e a analista contábil. Então, eu fico no meio termo dos dois, fazendo a intermediação do contábil com o fiscal dentro da empresa. No início eu aprendia ambos os processos do contábil com o fiscal, mas hoje em dia eu trabalho em processos específicos que façam essa intermediação dos dois. A KIV achou necessário uma vaga que preenche essa lacuna das 2 áreas. E a minha área de atuação, então, é 100% home office. Não só a minha área, mas a KIV, no geral, é uma empresa 100% home office. Eu diria 99%, porque a sede dela é em São Carlos e o pessoal do TI, por exemplo, precisa trabalhar lá na parte de comunicação lá dentro, e os roteadores, a parte do banco de dados principal está lá na empresa. Mas mesmo eles são híbridos, eles têm que ir alguns dias da semana só. No geral, a empresa quase toda é 100% home office. E a integração do contábil e fiscal da minha área, e eles já falavam desde o processo seletivo a liberdade criativa atrelada ao pensamento analítico. Eles gostam de pessoas que saiam da zona de conforto e pensem em métodos novos de desenvolver os processos e facilitar para diminuir o tempo, aumentar a produtividade. Então, eu me identifiquei muito com a vaga. Aqui são algumas atividades que eu realizo no dia a dia. Recuperação de impostos de notas canceladas, eu vou falar um pouco dela, que é, por exemplo, quando uma nota fiscal é cancelada na prefeitura, ela não é cancelada na hora, em momento nenhum ela é cancelada dentro do sistema da KIV. A gente trabalha com o SAP, o sistema financeiro. E ela é cancelada na prefeitura, os tributos são cancelados, tudo na nota, então a gente não deveria pagar esse tributo, mas já foi pago. E ali no sistema financeiro da KIV precisa ser cancelado. Então, primeiro, precisa ser cancelado no lado fiscal, para derrubar a nota ali no sistema financeiro. Só que quando isso é feito, a Receita Federal está lá com os impostos que a gente já pagou. Então agora precisa ir para o lado contábil da coisa, que é fazer a contabilização de todos esses impostos que foram pagos, das notas canceladas, falar para a Receita Federal, assim, a gente pagou esses impostos e eles não são devidos, as notas foram canceladas. A Receita Federal concorda, tudo bem, eles veem que a contabilização está tudo certa, e assim que a gente tiver que pagar novos impostos, eles descontam esses impostos que a gente já pagou, que não são devidos, a gente paga só a quantia restante.
Então, esse é um processo que dá para exemplificar bem o elo do contábil com o fiscal. Eu trabalho diretamente nele. Além disso, tem o cálculo de impostos de importação de serviços, por exemplo, o LinkedIn, que é uma empresa de fora e a gente usa, a gente tem que pagar impostos também de acordo com a tributação da Irlanda. Além de apoio em ambas as áreas, fiscal e contábil, como declarações fiscais, provisões de despesas contábeis, conferências de balancetes e saldos contábeis e a revisão de notas duplicadas. A Kiwi oferece também desenvolvimento contínuo para todos os funcionários, algumas plataformas e projetos, por exemplo, o Kiverso, que é desenvolvimento contínuo de aprendizado sobre documentações fiscais, NFE, NFSE, para os funcionários ficarem por dentro do que significa cada coisa. Hacker Rangers é de tecnologia da informação, porque como a gente trabalha com home office é importante saber se prevenir, as informações que tem que ter sigilo e tudo mais. Encontro anual e encontro de times são 2 encontros que tem presenciais, que a empresa oferece suporte de transporte, acomodação, mas são dinâmicas que todo mundo da empresa vai presencial para ter esse contato físico, poder se aproximar mais uns dos outros e também alguns workshops, ter essa troca presencial cara a cara. E gestão do conhecimento foi um projeto que eu mesmo desenvolvi com outro estagiário da tesouraria, com o objetivo de documentar todos os processos da empresa para medir a produtividade com esses documentos em mão, comparado com sem eles, como a gente tinha que fazer, que tinha que correr atrás das pessoas para aprender, tinha que assistir vídeos, e com esses documentos manuais prontos, a gente mediu produtividade e viu que os processos foram realizados muito mais rapidamente com esses manuais prontos. Facilitou o aprendizado de funcionários novos e integração de pessoas que transferiram de área, então elas tinham ali o acesso ao documento, não precisavam ficar o tempo todo correndo atrás da gerência, perguntando coisas, já tinha todos os processos prontos. E visar uma progressão de carreira, que por exemplo, o Luiz, que trabalha comigo no fiscal analista, se ele vir a se tornar gerente, alguém tem que cobrir as funções que ele fazia como analista fiscal. E isso pode ser um funcionário novo ou eu, por exemplo, posso cobrir algumas das funções. Tendo ali as documentações prontas, isso tudo facilita muito na hora de realizar as tarefas. E agora, por último, o futuro do contábil fiscal. Como eu falei na parte de interdisciplinaridade, o mercado vem demandando cada vez mais novas áreas interdisciplinares estão surgindo. E por isso que eu escolhi esse ponto focal no meu trabalho. Tanto o mercado quanto a vida acadêmica. Em Portugal, por exemplo, surgiu um curso novo lá na Universidade de Lisboa que chama Estudos Gerais. Ele não é um curso específico de nenhuma área, a pessoa que entra tem que montar completamente a grade dela do curso inteiro. E é um curso interdisciplinar porque ele exige que a pessoa curse, tem um limite de matérias que ela pode fazer de cada curso. Então, justamente para ter contato com várias disciplinas de diferentes ramos, e poder ser uma pessoa interdisciplinar. E eu achei isso bem legal também lá. E especificamente dentro da Kiwi tem planos de progressão de carreira para todos os funcionários. Com a liderança a gente tem reuniões mensais para falar sobre progressão de carreira. Isso é muito valorizado, não tem aquilo de hierarquia suprema, que você tem que ter todo aquele respeito. As conversas com as lideranças são muito tranquilas, a gente é aberto completamente. O ambiente de trabalho é muito bom, eu me dou bem com todos os colegas ali dentro, eu não tive dificuldade de adaptação. Foi uma coisa que, diferente do meu primeiro emprego, eu tive um pouco de dificuldade tanto com as outras pessoas que trabalhavam, quanto com a parte de atendimento ao público. Aqui eu já estou completamente à vontade trabalhando. Senti também o match de cultura ali na Kiwi, missão, visão, valores e identidade. Eu me sinto bem incluso ali na empresa, sinto que eu sou valorizado. E um pouco mais do meu caminho de estudos, eu sinto que eu quero seguir na vida acadêmica. Eu não me vejo sem estudar nos próximos anos. Não sei ainda se eu quero ingressar no mestrado direto ou se eu quero já fazer uma segunda graduação, porque eu tenho vontade ainda de abrir o meu leque para a parte humana e artística ainda numa segunda graduação, mas o mestrado também é algo que eu não deixo de lado. Então, sem dúvida alguma, eu vou continuar estudando e avançando na vida acadêmica nos próximos anos. Tem algumas referências bibliográficas que eu usei. E é isso. Muito obrigado. Muito bom. Então agora a gente passa por uma parte das perguntas.
Então, começar, professor.